Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco. É muito bom estar com os irmãos. Minha gratidão ao reverendo Marcelo, reverendo Melquisedeque, ao conselho da igreja. E quero também agradecer mesmo por todo o cuidado que vocês têm tido para com a minha filha Isabel. Aproveito aqui também para agradecer aqui, o nosso irmão Wagner, a Márcia, também a dona Cezira, a dona Olga, também aí a Neísa, por todo o cuidado que vocês têm tido para com a minha filha. E Deus tem nos abençoado e que Deus continue a abençoá-los ricamente. Minha gratidão a cada um de vocês, minha gratidão à Igreja Presbiteriana de Bauru. De fato, não é fácil para um pai e uma mãe liberar uma filha de 17 para 18 anos para vir fazer jornalismo em Bauru, 301 quilômetros longe da gente. Mas a palavra de Deus diz que os filhos são flechas, E uma hora a flecha tem que ser lançada. E nós confiamos no Senhor, e o Senhor a dirigiu até aqui, e Deus tem sustentado. Deus tem usado a igreja e Deus tem usado os irmãos e irmãs para cuidarem dela. Minha gratidão a todos vocês. Trago também um abraço da Igreja Presbiteriana de Capivari, uma igreja onde nós estamos já indo para o nosso 13º ano, ali, e Deus tem nos abençoado e continuaremos ali, se Deus der vida, força e saúde, mais o ano que vem, e assim por diante. A região aqui eu já conheci um pouco. Eu pastoreei a Igreja Presbiteriana da Vila Odilon, em Ourinhos, por 6 anos. Então eu fui vizinho de Bauru aqui há um bom tempo. Acostumado já com esse calor aqui, dessa região aqui. E é tão interessante que nessa semana, há 18 anos atrás, nós apresentávamos a Isabel ao batismo. E ali então as perguntas foram feitas a mim e a Aline, na Igreja Presbiteriana de Cristina, de onde eu sou. É tão interessante, eu saí de Ourinhos e fui ao sul de Minas, levar a Isabel para ser batizada. E Deus tem abençoado e tem suprido. E eu fico muito feliz. E a minha palavra, filha, é que Deus continue sendo sempre o seu Deus. E que Ele continue a abençoar nessa nova jornada. Agora é uma nova jornada. Minha gratidão mais uma vez ao reverendo Marcelo, reverendo Melquisedeque, que agora são os pastores dela. Irmãos e irmãs, eu fiquei pensando e meditando em que palavra trazer ao coração da igreja nessa noite. E eu, pensando lá, olhando para toda essa situação que envolve, por mais racional que a gente seja, mas mexe com as nossas emoções, e também esse momento tão especial na vida da minha filha primogênita, Deus sempre mostrou a importância de nós confiarmos nele. E então eu falei, por que não falar sobre justamente isso? E o salmo que Deus me direcionou é o salmo de número 46, e eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor e acompanharem a leitura, porque o salmista no salmo de número 46 vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Antes de orarmos, só queria agradecer também a Fernanda por ter aberto a porta do apartamento dela para receber a Isabel. Minha gratidão, viu, Fernanda? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra, Pai, que é eficaz. Fala, Pai, ao coração do teu povo, como o Senhor já tem falado, Pai, desde o momento em que nós entramos aqui. Agora, Pai, fala ao teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das histórias que mais chamam a minha atenção é a história do combate entre Davi e Golias. É uma das minhas histórias preferidas, principalmente porque quando o Senhor alcançou o meu coração, foi uma das primeiras que eu ouvi e ali algumas coisas chamaram muito a minha atenção. É interessante que se você lembrar do contexto da guerra, os filisteus estão de um lado, os israelitas estão do outro. Aí então Golias vem e começa a afrontar o exército e também afrontar o Deus de Israel. Num determinado momento, Golias faz então um desafio para o povo, para o exército de Israel. Olha, não precisa morrer ninguém. Ninguém precisa entrar em combate. Façamos o seguinte: levante aí um homem e venha lutar comigo. Se ele ganhar, nós serviremos vocês. Se eu ganhar, vocês nos servirão. E assim vai, pelo contexto ali, vários dias. E ninguém se levantava. Propostas foram feitas, inclusive a mão da filha do rei, sem falar em todo o privilégio. E aí, irmãos, quando eu lia, eu fazia a seguinte pergunta: mas aonde está o general desse exército? Porque quando nós pensamos no general, nós pensamos em alguém treinado, alguém habilidoso, alguém pronto para um combate como esse. O general não aparece, nenhum outro se levanta, a afronta continua, até que num determinado momento da nossa história, surge nesse campo de batalha um jovem que foi levar ali alimentos para os seus irmãos. E esse jovem, chegando ali, ouve tudo isso. E num determinado momento ele tenta até saber o que está acontecendo. Mas um dos seus irmãos vai lá e fala: Davi, o que você está fazendo aqui? Você abandonou lá aquelas poucas ovelhas? Você veio aqui só para ver o contexto da guerra. E ele diz assim: mas que mal fiz, só fiz uma pergunta. E aí ele sai e vai querer ouvir, e ouve então toda a proposta, e diante daquela proposta, ele vai até o rei Saul. E ele diz: olha, eu pelejo contra ele. E o rei então, olhando para aquele jovem lá, meio duvidoso, mas como nós já vemos e temos ouvido aqui, a mão do Senhor conduz todas as coisas. A soberania de Deus está presente em todas as coisas. O rei Saul chega e oferece a ele a sua armadura. E ele até tenta. E ele diz: olha, não dá. Não tem como eu mexer com isso aqui. E aí então ele é autorizado a ir no campo de batalha. O Golias vem e ele vai ao encontro de Golias e aí palavras são trocadas. Golias olha para Davi e diz: acaso sou eu algum animal, algum cão, para você vir contra mim com pau e pedra? E então Davi responde: você vem contra mim com escudo e lança, eu porém irei contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E hoje, ô filisteu incircunciso, você vai cair. Você vai cair. Irmãos, eu fico pensando na confiança de Davi. Eu fico olhando para a confiança daquele jovem. Enquanto aqueles homens treinados na arte da guerra, aquele general ouvia todas aquelas afrontas, e o que nós vemos? Um jovem pastor, chegando no campo de batalha, se dispondo, mas com uma confiança tremenda, e vai enfrentar aquele gigante.
e vai enfrentar aquele grande homem. Isso é uma demonstração de confiança, mas confiança no Senhor. E nós também, como cristãos, nós não podemos esquecer que a confiança do cristão, ela vem de quando nós entendemos a quem nós servimos. Quando nós olhamos para o Salmo de número 46, nós vemos aqui que esse salmo, como o texto mesmo diz aqui, ele é dos filhos de Corá, ele era para ser cantado em voz de soprano, e esse salmo é um salmo maravilhoso. Esse salmo nos fortalece no momento triste, esse salmo nos ajuda a entendermos as diversidades que nós passamos, esse salmo traz para a nossa mente, para o nosso coração, a presença do Senhor. A presença do Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aonde nós vamos, o Senhor está conosco. Aonde nós chegamos, Deus chega conosco. Aonde nós paramos, o Senhor para conosco. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor dos exércitos está conosco. E se o Senhor dos exércitos está conosco, como diz o versículo de número 11, se o Senhor dos exércitos está conosco, eu quero dizer para você nessa noite, você tem motivos de sobra para confiar no Senhor. E à luz do Salmo de número 46, eu quero trabalhar com os irmãos e com as irmãs nessa noite sobre o seguinte tema: a confiança do cristão. Se você é cristão, você tem motivos para confiar. Se você realmente é cristão, você vai entender que nós temos motivos para confiar. E a confiança do cristão. Quais são os alicerces da nossa confiança? A confiança do cristão, ela tem 3 alicerces à luz do Salmo de número 46. O primeiro alicerce da confiança do cristão é saber quem Deus é. O primeiro alicerce da nossa confiança como cristão é saber quem Deus é. Olha comigo o versículo 1 ao versículo 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, é interessante que quando nós olhamos do versículo 1 até o versículo de número 3, nós vemos aqui uma situação que parece agitar o nosso coração. Uma situação que parece tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar a nossa tranquilidade. E o salmista vai usar aqui a expressão no versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. É interessante que o salmista mostra para nós uma natureza raivosa, uma natureza brava. Podemos aqui imaginar um contexto, por exemplo, de um terremoto, um contexto de um maremoto, mas é tão interessante também, irmãos, como eu disse, eu venho de Cristina e Cristina tem cachoeira. E nós sabíamos que aproximar daquelas cachoeiras, quando a água estava muito forte, nós corríamos sério risco. Mas mesmo assim nós nos aproximávamos, nós nos arriscávamos. Mas com o contexto desse salmo, desses 3 versículos, é mostrar para nós, olha, ainda que a situação esteja difícil, ainda que aos seus olhos esteja difícil, ainda que pareça impossível, eu quero dizer para você nessa noite, mantenha a sua confiança, porque você sabe quem Deus é. E aí o versículo 1 vai nos mostrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus, como diz o versículo 1, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso
refúgio. Interessante que se você perguntar para o Google o que significa refúgio, ele vai mostrar para você e vai te dar a opção de refúgio na Bíblia. Aí você clica lá, você vai ver que é lugar de segurança, um abrigo, uma proteção que se pede a alguém. O nosso Deus é o lugar seguro. O nosso Deus é o abrigo seguro, mas o nosso Deus também é aquele a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos pedir, a quem nós podemos clamar. A palavra de Deus nos diz: clamou este aflito, e o Senhor ouviu. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nos mostra que o nosso Deus é o nosso refúgio. Por isso, eu fico pensando no contexto da conversa de Moisés com Deus. O povo peca, Moisés vai interceder pelo povo, e Deus chega para Moisés e fala: Moisés, a minha presença não vai mais com você. A minha presença não irá com você. Olha, Moisés, eu vou mandar um anjo. E Moisés fala: o anjo não, Senhor. Moisés, a minha presença não vai com você. E Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me deixe levantar daqui. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a presença de Deus, nós não temos um lugar seguro, nós não temos um abrigo e muito menos uma proteção a quem nós podemos e devemos recorrer. Deus é o nosso refúgio. Por isso, a nossa confiança se alicerça em saber que Ele é o nosso refúgio. Mas além de ser o nosso refúgio, Ele é também a nossa fortaleza. E fortaleza é um lugar que protege dos ataques dos inimigos. Ou seja, nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos guardados pelo Senhor. Nós estamos nas palmas das mãos do Senhor. E daqui, irmãos, ninguém tira. Daqui ninguém nos arrebata. Eu fico imaginando que Deus, Ele nos colocou, fechou e nos protege. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é aquele que nos protege de todos os inimigos, de todos os ataques. Por isso, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vai nos exortar a revestirmos de toda a armadura. E nós devemos revestir de toda a armadura para quê? Para resistirmos. Não é que todos os dias são maus, irmãos. É para resistirmos no dia mau. Sabe por quê? Porque em todos os outros dias, o mesmo Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos livrado dos ataques do nosso maior e arqui-inimigo, que é Satanás. E é esse mesmo Deus que nos protege em todos os dias. É que quando chega o dia mau, aquele dia terrível, aquele dia que nada dá certo, aquele dia que tudo parece colaborar contra você, é nessa hora que você fala: hoje é o dia. E aí você lembra: a minha confiança está no Senhor. E se o Senhor está comigo, tudo vai terminar bem. Nós temos uma fortaleza. Nós temos um lugar seguro. O nosso Deus é. O nosso Deus é o nosso refúgio. O nosso Deus é a fortaleza. Mas o salmista também diz que Ele é o nosso socorro. Deus vem ao nosso socorro. Irmão, quantas vezes nós precisamos ser socorridos? Muitas vezes nós esquecemos disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, e por que não dizer, na maioria das vezes, nós não preocupamos com isso. Até que nós precisamos. Por exemplo, alguém que vai nadar,
e sabe nadar. Vai lá e começa a nadar com toda tranquilidade, até que dá uma cãibra. E quando dá a cãibra e a pessoa começa a afundar, a primeira palavra que ela solta é: ai, Senhor! E a segunda: socorro! Até que alguém vem e coloca a mão, e puxa, e socorre. O que eu quero dizer para você é que os olhos do Senhor estão atentos sobre você. A presença do Senhor acompanha você. E quando você necessita desse socorro, a mão dele, a mão poderosa dele, está pronta para lhe ajudar, está pronta para lhe socorrer. Por isso, não tenha receio, não tenha medo de abrir o seu coração para Deus. Irmãos, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações. E muitas vezes nós passamos por luta, nós passamos por problemas, e nós contamos para todo mundo, menos para Ele. Eu gosto muito quando Mateus diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, em secreto. Por quê? Porque Ele te vê. Mas além de te ver, Ele está presente com você. Além de estar presente com você, Ele vai te socorrer. Não esqueça, a boa mão do Senhor está conosco, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Por isso o profeta Isaías vai nos dizer, né? Se passarmos pelo fogo, não temeremos. Por quê? Porque o Senhor está presente conosco. Se passarmos pelo mais profundo também das águas, não temeremos. Por quê? Porque o Senhor está presente conosco. A nossa confiança não está alicerçada em nós. A nossa confiança não está alicerçada na nossa capacidade. A nossa confiança como cristão está alicerçada em saber quem Deus é. E nós sabemos. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Mas em segundo lugar, a confiança do cristão também se alicerça em saber quem Deus é, mas também em saber o que Deus faz. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos quem Deus é, mas nós esquecemos o que Deus faz. E olha só o versículo 4 até o versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A confiança do cristão se alicerça em saber quem Ele é, mas se alicerça também em saber o que Ele faz. E o que Ele faz? Ele governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Irmãos, quando o salmista diz aqui no versículo 4, há um rio, ele quebra a ideia da violência, ele quebra a ideia da terra tremendo, a ideia até mesmo, como eu já citei, de um terremoto ou de um maremoto, e ele vem e diz assim, olha, está assim, ele fala, mas calma, há um rio. Há um rio. E esse rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E nessa cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. E jamais será abalada. Meus irmãos, Deus é soberano. Que palavra maravilhosa. Que palavra tremenda, mas nós precisamos entender o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus nos ensina que além de governar todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Ele conduz todas as coisas. Na vida do cristão não existe coincidência.
Na vida do cristão o que existe é providência. Na vida do cristão não existe acaso. O que existe na vida do cristão é providência e providência divina, diária, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus provê todas as coisas dentro da sua soberania. E dentro da sua soberania, nós fazemos parte de um plano. Um plano que nós vivemos o ontem, vivemos o hoje, mas não sabemos como será o amanhã. Mas Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem propósitos para a sua vida, e cada um deles, Ele fará acontecer. Não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dEle. Por exemplo, imagina para o jovem José, vendido pelos seus irmãos, arrancado da sua família, levado até o Egito, arrastado, maltratado, e chegando ali no Egito, ele é vendido como uma mercadoria, é colocado em um palanque, o leilão começa, e de repente, Potifar, o alto oficial ali do faraó, compra José e leva José. Muitas vezes nós achamos que José já chegou e o Potifar olhou para ele e falou: cara, eu estou precisando de um mordomo aqui, alguém de extrema confiança, e tu é o cara. Não é assim não, meus irmãos. Antes de José chegar a ser mordomo, uma caminhada foi feita. José deve ter trabalhado junto com os outros trabalhadores lá embaixo, naquilo que é mais ruim, vamos dizer assim. No pior serviço, talvez. Mas é interessante que, mesmo sendo escravo, José tinha a noção de que Deus estava presente com ele. E quando nós temos a noção que Deus está presente conosco, mesmo diante das situações mais adversas, a nossa confiança não é abalada. A nossa confiança é fortalecida. Se o Senhor me colocou aqui, o Senhor tem algum propósito. E o que cabe a mim agora é descobrir esse propósito. E esse propósito nós descobrimos através da oração, através da leitura bíblica e através da comunidade que é a igreja. Mas José está longe da sua família, longe do seu povo, e agora é escravo. E José começa a trabalhar, e José chama a atenção de Potifar, e o texto diz que Potifar olhava e tudo que José colocava a mão, prosperava. Agora você imagina, saiu lá de baixo, chegou a ser mordomo. O texto bíblico diz que ele era senhor de tudo na casa de Potifar. Potifar confiou tudo nas mãos de José, exceto a mulher. E cá entre nós, irmãos, ou a artimanha do capeta, né? Do diabo. Escapou o capeta, do diabo. Pensa bem. Estou bem agora, estou feliz, cara. Nossa, tudo deu certo. O Senhor me abençoou até aqui. E de repente aquela mulher, a palavra de Deus diz que diariamente, irmãos, ela assediava José. Até que teve um dia, ela encurralou José. E o José falou assim: como que eu posso pecar contra o meu Deus? E José então deu uma escapada nela ali, mas ela segurou as roupas dele. E ali ela levantou um falso testemunho. Mas dentro da soberania de Deus nós vemos que aqui Deus cuida dos seus. Potifar podia ter mandado matar José na hora. Mas é interessante que Potifar manda José para a cadeia. E chega na cadeia, José começa a fazer o que ele sempre fez. Trabalhar, fazer o melhor, porque ele fazia para o Senhor. Porque dentro da sua limitação, como também nós somos limitados, José sabia que Deus tinha um propósito. E a cadeia é transformada. Deus manda ali o copeiro, e Deus manda ali também, além do copeiro, o padeiro. Sonhos, José interpreta. Um morre,
O outro volta para o palácio, mas antes de voltar para o palácio, ele fala assim: olha, lembra de mim. Irmãos, não foi do dia para a noite. Aquele homem passaram mais de 2 anos, se eu não me engano. E ele não lembrou de José. Mas Deus não esqueceu de José. Sabe por quê? Porque Deus colocou um sonho no faraó. E ninguém interpretava o sonho. E de repente, quando estava tudo ruindo ali, o desespero do faraó, aquele copeiro lembrou de José. No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. José é trazido. O sonho é interpretado. E o faraó olha então e diz assim: aonde acharemos tal homem com tal sabedoria? É tu mesmo. No trono, só eu sou maior do que você. Abaixo de mim, ninguém é maior do que José. E quando ele reencontra os seus irmãos, nós encontramos a sabedoria, a soberania de Deus. Ele diz para os irmãos dele: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para um propósito maior. Qual é o propósito maior? Conservação do mundo antigo, conservação da linhagem de Israel e profetizar também um grande livramento, irmãos. Porque José diz assim, o Senhor vai nos visitar, e quando ele visitar, leva daqui os meus ossos. 400 anos, como diz os comentaristas, ali uma divergência entre 400 e 420, 420 anos ou 400 anos depois, Moisés sai com o povo do Egito, levando os ossos de Moisés, ou melhor, de José. Eu quero dizer para você, Deus controla todas as coisas. Ele é soberano. E nós precisamos lembrar o que Deus fez e o que Deus faz. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele te sustenta, Ele te abençoa. Por isso, meu irmão, minha irmã, não baixa a cabeça. Levanta a cabeça. Fortalece a sua mente e o seu coração. Como diz o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me dá esperança? Eu saber que eu tenho um Deus que é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações e mais, que é soberano, que cuida, que governa e que tem um propósito muito maior para a minha vida. Nós não somos fruto do acaso, não. Nós não estamos como um barco abandonado, não. Nós temos, sim, um Senhor que cuida de nós, que abençoa cada um de nós e que dirige todos os nossos passos. Deus faz coisas maravilhosas. Como eu disse para vocês, irmãos, não é fácil para um pai liberar uma filha. Ainda mais, Isabel tinha passado em Direito, Mackenzie em Campinas, 40 minutos ali, 50 minutos de carro, era falar assim, pai, eu já estava lá, dava para socorrer. E era interessante que nenhuma porta foi se abrindo. E a gente ali, e de repente, ela manda ali a notícia dizendo assim, né, pai, cadê vocês? Passei. Eu estava na igreja, e quando eu li isso, eu falei, lascou. Agora já era. Confesso que pensei em exercer o meu direito, poder e autoridade de pai. Você não vai. Você vai fazer direito em Campinas. Mas conversando com um pastor, colega, ele disse assim, não faça isso. Não faça isso. Confie no Senhor. O Senhor vai abrir as portas. E de repente as portas começaram a se abrir. A Fernanda entra em contato com a Isabel, oferece moradia para dividir. Falei, bom, tem um lugar para ficar. Aí daí a pouco eu descubro que o reverendo Melquisedeque tinha voltado para Bauru. Falei, providência de Deus. E de repente eu vejo a minha filha sendo cuidada,
abençoada por cada um de vocês. Confie em Deus, lembra o que Ele faz. Ele é soberano, Ele guia todas as coisas, Ele cuida de você. Mas em terceiro e último lugar, a confiança do cristão se alicerça em saber quem Deus é, em saber o que Deus faz, mas também em atender o convite que Deus faz. Em atender o convite que Deus faz. E olha só o que diz o versículo 8. Ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, irmãs, Deus nos convida a vermos as suas grandes obras. E aqui eu poderia citar inúmeras para vocês. Basta a gente ler a Bíblia. Irmãos, pensa. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou do nada. O Deus que organizou cada coisa no seu dia. Cada coisa no seu lugar. E diz a palavra que quando Ele criou o homem, Ele disse que viu que era muito bom. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que providenciou a redenção, a salvação em Jesus Cristo. Irmãos, eu fico imaginando os patriarcas. A palavra de Deus diz que eles morreram crendo na promessa. Nós já vimos a promessa. A promessa se tornou realidade. A promessa se tornou certeza. Como diz o apóstolo João, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, o Redentor veio, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus sofreu, e Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós precisamos entender que mediante essa obra da salvação, essa obra da redenção, nós não aguardamos mais a morte. Nós aguardamos a vida, e vida eterna. Nós aguardamos o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor vir. Seja nas alturas, como a palavra de Deus diz, mas seja também, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso encontro pessoal com Ele. Deus nos salvou, e agora nós estamos salvos em Cristo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas tudo por causa de Cristo, por meio de Cristo, e para a honra e para a glória de Cristo. Antes nós pertencíamos a Satanás e seus anjos, mas agora, mediante a morte e a ressurreição de Jesus, nós pertencemos a Deus. Se antes nós tínhamos medo da morte, agora nós não temos mais, porque nós aguardamos a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. O dia maravilhoso, irmãos, que será? Que dia tremendo, quando Jesus voltar. Mas o dia maravilhoso, o dia tremendo que será, quando Ele me chamar. Aqueles últimos segundos, quando as cortinas desse mundo vão se fechar e abrirão-se as portas para a eternidade. Nós precisamos lembrar o que Deus fez. Nós precisamos também aceitar e atender o convite dEle para vermos as suas grandes obras. Ele nos salvou, Ele nos protegeu, Ele nos libertou, Ele nos sustentou, e Ele tem feito tudo isso até agora.
Por isso que ele também nos faz um outro convite. E esse outro convite é: aquieta. Fica quietinho. Sossega. Tem coisa que não é para você entender. Tem coisa que não está na hora de você entender. Está na hora de você confiar. Está na hora de você olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, está complicado, está difícil, mas ainda que eu não consiga ver, a minha confiança, a minha fé, a minha esperança e o meu amor estão no Senhor. Eu gosto sempre de citar esse pedacinho da música. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Quando nós lemos Apocalipse, nós podemos ficar tranquilos, porque tudo terminou bem. Nós aguardamos a vida e vida eterna. Confia no Senhor, aquieta. Aquieta a sua alma. Aquieta. Passe a ouvir mais o que Deus tem falado. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos de falar. Mas às vezes nós precisamos aquietar. Atender o convite do Senhor. Aquieta. Mas além de aquietar, Ele também nos convida a lembrar quem Ele é. Nós já falamos: eu sou Deus. Eu não durmo. Eu não descanso. Os meus olhos estão atentos sobre você. Todos os momentos, todas as circunstâncias, em todas as situações. Aquieta. Aquieta o coração. O que é ansiedade? Ansiedade é querer saber o dia de amanhã. E tem gente, irmãos, que vive tão ansioso, que não consegue desfrutar das bênçãos de hoje. Quantas pessoas você não conhece que teve o almoço atrapalhado, uma refeição saborosa atrapalhada, por algo que tem que fazer amanhã? A minha pergunta para você é: e se o amanhã não chegar? Do que adiantou viver preocupado? Jesus nos convida a quietarmos também, a olharmos para as aves do céu e para os lírios do campo. Para fazer isso, nós precisamos aquietar. Eu gosto muito de horta. Tenho uma horta lá em casa. Irmãos, todas as vezes que eu compro lá 30, 40 mudas de alface, os pardais louvam e adoram o Senhor. Já consegui até entender o que eles estão falando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor motivou o pastor Giovanni a comprar alface para o nosso sustento. O Senhor é bom. Irmãos, Deus é bom. Se Ele cuida dos passarinhos assim, Ele vai cuidar de você. Ele vai abençoar você. Aquieta. Veja as grandes obras dEle. Como disse um irmão, pastor, o senhor já viu o passarinho passar fome? Eu falei: sim, já. E não um, vários. Sabe quando o passarinho passa fome? Quando ele precisa ser cuidado pelo homem. Quando ele é colocado numa gaiola. Mas passarinho na natureza não passa fome. Sabe por quê? Porque quem cuida dele é o Senhor dos exércitos, o mesmo que cuida de você. E Jesus vai dizer: se Ele se preocupa com os passarinhos e com as plantas, imagina se Ele não vai preocupar com você, se Ele não vai cuidar de você. O grande problema, irmãos, é que a nossa confiança tem sido abalada porque os nossos olhos não estão mais fitos no Senhor. Derrubou tal plataforma. O que tem de gente aí preocupado com isso? Eu olhei e falei assim: mas o que isso vai me afetar? Nada. Por quê? Porque eu não tenho conta nessa plataforma. Mas, irmãos, tem gente que parece que se você tirar o celular da mão dele, parece que o mundo acabou. Irmãos, coloque os olhos em Jesus, coloque os olhos em Deus Pai, coloque os olhos no Espírito Santo. E a sua confiança não será abalada. Mesmo diante de lutas, de provações,
e de tribulações. Porque quando o momento difícil vier, quando o dia mau vier, você vai lembrar o que ele fez para José, o que ele fez para Moisés, o que ele fez para o apóstolo Paulo, o que ele fez para o apóstolo João, o que ele fez para tantos homens e mulheres semelhantes a você, semelhantes a mim. E ele diz: eu abençoei eles e eu vou abençoar cada um de vocês, inclusive você. Então aquieta seu coração, aquieta sua alma, aquieta. Seja como Maria, não seja como Marta. Jesus disse: Marta, Marta, por que te inquietas com essas coisas? Maria aproveitou a melhor parte, porque como amigos, como família, eles não tiveram mais esse encontro. Por isso, aproveite o dia de hoje. Aproveite o agora. Aproveite para agradecer a Deus. E se a dificuldade está batendo, se está passando por um momento difícil, lembre-se, como diz o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero concluir dizendo: lembra de Davi? A confiança dele não estava na pedra, ainda que se ele confiasse tanto na pedra e na pontaria dele, ele tinha pego uma única pedra. Mas o que ele faz? Ele pega 5. O que Davi está ensinando para a gente aqui? Se caso eu errar uma, eu tenho mais 4. Mas a confiança não estava na sua perícia. A confiança não estava na sua força. Não estava no seu talento. Mas como ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. A confiança dele estava no Senhor. E a confiança do cristão deve estar sempre no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. A nossa confiança deve estar no Senhor, porque Ele faz coisas maravilhosas. Ele faz. E Ele faz dentro da sua soberania. Nós não controlamos Ele. É Ele quem controla todas as coisas. Ele é soberano. E como soberano, Ele tem um propósito para a sua vida. E como diz o apóstolo Paulo: aquele que começou uma boa obra em vós, em Cristo Jesus Ele há de terminar. E nós devemos também confiar no Senhor, porque nós precisamos parar um pouquinho e atender o convite que Ele nos faz. Vamos aquietar e vamos lembrar das grandes obras que Ele fez. Ele abriu o mar, Ele sustentou o povo durante 40 anos no deserto, roupa não envelheceu, sandália não envelheceu. Irmãos, era coluna durante o dia e nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Uma perguntinha para você pensar e eu concluo com ela. A sua confiança está no Senhor, que fez os céus e fez a terra? Se a sua confiança está nele, tudo terminará bem. Inclusive, se ele for servido no chamar nessa noite. Porque se ele chamar nessa noite, nós não aguardaremos mais a vida, mas nós passaremos a viver a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.